Olá, pessoal do YouTube! Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? É verdade, pessoal, ficamos um pouco sumidos, mas estamos de volta A pedidos. com muitas novidades para vocês. É isso aí, fica com a gente porque a gente vai falar sobre a imigração aqui em Londres, Inglaterra, tá bom? Fica com a gente. Antes de tudo, dê seu like, se inscreva no nosso canal, tá bom? Adiciona nosso Instagram, por favor, tá aqui Isso! embaixo. Primeira coisa, a gente quer pedir desculpa a vocês por ter ficado aí mais de um mês sem postar vídeos, né, aqui na Inglaterra, mas agora a gente tá normalizando a nossa vida e agora sim nós vamos conseguir postar mais vídeos, né, Fer? Isso mesmo. Recomeçar uma vida não é nada fácil, então passamos por muitos desafios, né? Ficamos ocupados à procura de trabalho, casa e tudo isso mais que nós vamos contar para vocês. Leva o tempo da gente muito, muito mesmo, então peço desculpa para vocês. Mas hoje nós vamos falar nesse vídeo sobre a imigração. Muita gente com dúvidas pedindo pra gente falar sobre isso. Nós vamos falar como foi a nossa chegada aqui em Londres. Então, pessoal, nós embarcamos em Roma e chegamos no Gatwick, porque aqui em Londres tem vários aeroportos, né? E nós chegamos no Gatwick. Nossa imigração, para ser bem sincera, foi muito tranquila. Verdade. Eu sei que muitas pessoas vêm com receio, têm medo, né? Mas nós vamos explicar para vocês o que nós trouxemos, quais as perguntas foram feitas para nós. Sim, nós vamos relatar a nossa experiência com a imigração. Nós vamos falar o que nós trouxemos, o que nós falamos. O aeroporto foi porque a gente veio da Itália, a gente veio de Roma. Geralmente quem vem do Brasil desce no Heathrow, né? Isso. Dizem que no Heathrow a imigração é mais chata ou exigente. Nós não sabemos, nós vamos falar no aeroporto, Gatwick. tá bom? Então, a primeira coisa que nós providenciamos ainda na Itália foi a tradução da nossa certidão de casamento para o inglês. O comune que nós estávamos, a oficial, ela deu a certidão de casamento plurilingüe, mas o que nós ficamos sabendo é que pelo menos não precisa, a nossa não estava juramentada. Eu pedi para traduzir, como para juramentar ficava muito caro, eu pedi para traduzir só por certificado mesmo do tradutor. A tradução para o inglês. Isso. Porque, segundo informações que nós tínhamos, que eles dão preferência ou querem a certidão original, ou seja, onde você casou, no nosso Sim, caso, no Brasil. Brasil, traduzida, esta traduzida para o inglês. A plurilingüe ele nem pegou. Não. E quais foram as perguntas que nos fizeram quando nós chegamos? A primeira coisa foi qual era a nossa intenção. Qual o né? propósito, O né? propósito da nossa viagem. Como a Fernanda fala inglês, ela foi falando com ele e a primeira coisa que nós viemos para residir. Então, às vezes as pessoas perguntam para nós o que falar. Sempre é verdade. Turismo é turismo. Você tem, no caso, a cidadania italiana, portuguesa, você está vindo para residir, é um seu direito. Você já fala logo ali que você vem para residir, nós não tínhamos passagem de volta. Não sei, desculpe se alguém quiser comentar aí sobre seguro viagem, nós não fizemos nada, nem perguntaram sobre isso, né? Nós trouxemos também dinheiro, não perguntaram nada. Então foi a questão, a Fernanda falou para ele que nós viemos para residir. Sim, eu tinha me esquecido que era uma das primeiras coisas que gostaria de ter falado, mas ainda lembrei. Quando a gente chegou, tinha fila para europeu e para não europeu. Aí tinha uma pessoa lá e nós dois estávamos juntos, nós apresentamos nossos dois passaportes, o meu italiano e o dele brasileiro. Daí eu falei que eram os dois, que tinha não europeu e de europeu. Então ele encaminhou a gente para uma outra fila, que era uma fila mista. Que inclusive é onde que passa com as crianças também. Então, se vocês tiverem dúvida, foi nessa fila. Nem passamos pelo europeu e nem junto com o restante. E não tinha ninguém também na fila. Sim, só a gente nós não dois. sabe se foi algo do dia, enfim, mas o nosso conselho seria isso, né, Fer? Pergunte, onde devo ir? Isso mesmo. Então, continuando a respeito, né, da certidão,
pediu a certidão, verificou, perguntou o que nós iríamos fazer com a nossa proposta, residir, e aí perguntou, aí começaram algumas perguntas, né? Onde vocês casaram, quanto tempo vocês ficaram na Itália, onde vocês se conheceram, perguntas básicas sobre o nosso casamento, onde iríamos ficar, o endereço de onde iríamos ficar e pronto. Foram algumas perguntas, deu menos de 5 minutos entre as perguntas e respostas. E ele levou a gente para uma pequena sala ali, na entrada mesmo, no guichê mesmo, uma salinha ali, a gente sentou. Ele falou que já voltava. Ah, sim, mas antes, Fer, disso, a Fernanda perguntou para ele sobre o visto. Isso. Que no caso seria para mim. Isso mesmo, porque ele fez as perguntas, aí eu falei assim, posso fazer uma pergunta? Eu gostaria de saber sobre ele e meu esposo, gostaria de saber se ele tem... Family Permit, né? O Family Permit, se ele pode ter um visto, alguma coisa assim. Foi então que ele deixou o local que ele estava, nós ficamos na salinha e logo ele retornou. Ele retornou com um passaporte, daí logo a gente saiu e viu que realmente ele tinha carimbado com aquele visto para o cônjuge, né? O Family Permit é o Family Permit que você tira no país da sua origem. É como se fosse um Family Permit. Ele tem 6 meses para ficar aqui legalmente, com esse carimbo, ele pode fazer outras coisas e ficar legalmente aqui. Sim. Nós vamos fazer um vídeo sobre esse visto, sobre trabalho, que muitas pessoas não sabem. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Eu sei com esse visto que eu tenho 6 meses, né, Fer, para ficar legalmente aqui. Se não der entrada no Family Member, eu tenho que renovar ele, alguma coisa assim, né? E nós vamos trazer mais informações para vocês. Isso mesmo. Então, pessoal, a respeito da imigração, da nossa vinda para cá, foi bem tranquilo e foi isso, né? Não teve muito segredo, não ficamos presos, não ficamos nada, não tivemos que comprovar absolutamente nada. Nada. Essa é a nossa experiência nesse aeroporto. Lembrando que a Fernanda é cidadã italiana e eu sou cônjuge. Agora é diferente. Quem está vindo do Brasil com passaporte brasileiro, enfim, que vai tentar de outras formas entrar aqui. Aí fica a critério de cada um. Estamos compartilhando a nossa experiência com vocês, tá bom? Eu só gostaria de falar para vocês o seguinte, que pode ser que o inglês ajude um pouco. Você falar um pouco de inglês, chegar na imigração e conseguir se comunicar, talvez isso faça a diferença, porque nós sabemos também que temos um casal de amigos, também ele italiano e a esposa brasileira. E eles tiveram muita dificuldade, ficaram quase 3 horas dentro da imigração, tentando se explicar, e mesmo sendo o mesmo caso que o nosso. Mas isso porque ele não sabia se comunicar, ele não sabia falar nada em inglês. Então, talvez, eu não sei, ou porque ele chegou agora e tal, do Brexit. Foi no Heathrow também. Foi no Heathrow, outro aeroporto, então eu não sei dizer pra vocês. Então, treinar um pouquinho o básico de inglês, pelo menos aquelas palavras, aquelas coisas que vocês vão precisar ali na hora da urgência. Eu sei que eles vão, se você precisar, eles vão trazer intérprete pra você. Sim, e responder o que eles perguntarem, não acrescente nada. Responda o que eles perguntarem, não espere que eles sejam simpáticos, vão sorrir pra você, vão ser profissional. Responda o que perguntarem, seja seguro nas suas respostas, e que você vai responder, o cônjuge responder seja a mesma coisa. Enfim, não tem o que temer. É isso mesmo, pessoal. Então, esse é o nosso vídeo para vocês sobre imigração. Espero que vocês tenham gostado. É para ajudar vocês e essa semana tem mais vídeo entrando. Nós vamos falar sobre trabalho, residência, diferença de Londres e no interior, tá bom? Pedir para vocês, como já foi falado no começo, dá seu like, nos ajuda, inscreva-se no canal, compartilhe e siga a gente lá no Instagram, que lá tem muita novidade do nosso dia a dia aqui em Londres. Isso mesmo, pessoal. Até mais. Tchau.